A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma terça-feira gelada. Eu até louvo a Deus por ver vocês aqui, porque é um povo de coragem. Tem tudo para ficar em casa nessa noite, né? Mas vocês vieram. E com certeza o Espírito Santo não vai decepcioná-los. Amém? Queridos, hoje nós vamos estar dando a última aula desse mês de junho. E terça-feira que vem, a pastora Sônia que vai estar com a responsabilidade do culto. E o mês seguinte, nós vamos ainda continuar com a matéria do Espírito Santo. Amém? Como eu já disse, tem muita coisa para falar. E é importante a gente aprender mais sobre o Espírito Santo, porque afinal é Ele que está aqui na terra. Amém? É Ele que está conosco aqui. E nós vamos falar no mês que vem sobre os símbolos do Espírito Santo. Os nomes e os símbolos que Ele tem na Bíblia e o que representa cada um deles para nós. Quem quer continuar ainda estudando? Amém. Então eu conto com vocês. Mas para hoje, nessa última aula, nós vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Ele tem personalidade. Ele é uma pessoa. O fato de ter personalidade já caracteriza ele como pessoa, porque nada tem personalidade, a não ser seres humanos, a não ser pessoas. Só pessoas que têm personalidade. E o Espírito Santo mostra na Bíblia que ele tem personalidade também. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios 24, quem encontrou, diga amém. Vamos ler do verso 24 até o 32, que diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Palavra de Deus, palavra maravilhosa. Pode se assentar. Eu tenho uma secretária que sempre, primeiro ela fala para sentar. Isso é muito bom, continue assim, é uma grande ajuda.
Queridos, o Espírito Santo é aquele que está aqui na terra. Já falamos isso em outras aulas. Ele tem a incumbência de preparar a igreja para encontrar com o Senhor. Preparar a noiva para o casamento. É Ele que está aqui na terra. Amém? E esse Espírito, ele não é uma força, como muitos pensam. Não é uma energia. Ele é uma pessoa. Ele é nada mais, nada menos, já falei aqui, que o próprio Cristo que está no nosso meio de forma invisível, de forma do Espírito Santo. Ele disse que voltaria, que ele iria para o Pai, mas voltaria para nós, para que nós não ficássemos como órfãos aqui na terra. E ele cumpriu, porque na descida do Espírito Santo, lá em Pentecoste, quando foi inaugurada praticamente a igreja, com a descida do Espírito Santo, não era nada mais, nada menos que Jesus cumprindo a sua promessa, dizendo que não nos deixaria órfãos, mas viria para nós. E estaria conosco até os finais dos tempos. Logo, Deus nunca nos abandonou, sempre esteve conosco e vai estar até o fim. O Espírito Santo, ele tem personalidade. Você sabe o que é personalidade? Alguém sabe me dizer o que é personalidade? Personalidade é o conjunto de atributos de várias categorias que caracteriza uma pessoa. É um conjunto de coisas. E as Escrituras mostram com clareza e simplicidade que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque ele tem várias coisas que ele faz que só mesmo uma pessoa pode fazer. Uma força não pode fazer, nem mesmo uma energia. Tem que ser uma pessoa para poder realizar. Por exemplo, ações que evidenciam que o Espírito Santo é uma pessoa. Em primeiro lugar, ele ensina. Ele é um professor. Isso só pode ser quem é pessoa. Uma força não ensina, uma energia também não ensina. Tem que ser uma pessoa. E essa é uma característica do Espírito Santo. Ele ensina. Quem crê assim? João 14, 26, fala sobre isso. Lá diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e as fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha o que Jesus fala a respeito desse Espírito que viria, que é o Espírito Santo. Ele vai ensinar vocês. Querido, tudo que nós sabemos a respeito de Deus, de Cristo, da palavra, da Bíblia, sabemos porque esse Espírito nos ensina. Não é pessoas aqui que estão na frente que ensinam. O fulano ensinou. Esse fulano também dependeu do Espírito Santo. Ele só está sendo um vaso usado na mão do Espírito Santo. Mas quem está ensinando é Ele. Logo, ninguém sabe nada se não for revelado por Ele. Amém? Por isso que o pregador ora, ele pesquisa, ele estuda, ele se ajoelha diante de Deus e do Espírito Santo e pede a Ele, me ajude. Agora há pouco eu estava orando ali atrás, pedindo a Ele, Espírito Santo, vamos comigo para o púlpito, não me deixe sozinho lá, porque eu dependo de Ti. Não me deixe esquecer de tudo aquilo que eu estudei durante essa semana. Porque eu posso esquecer, eu sou humano, mas eu falei para ele, mas me lembra na hora lá, não me deixa se perder, porque a obra é dele, e é ele que faz, e Jesus falou que ele ensinaria, que ele faria. Por isso nenhum pregador deve se vangloriar, e dizer, eu prego bem,
Ah, eu prego bem porque eu estudo muito. Eu prego bem porque eu fiz teologia. Eu prego bem porque eu leio muitos livros bons, não sei o quê. Nada disso, porque se o Espírito Santo não fizer, livro nenhum vai fazer. E nenhuma teologia vai fazer também. Porque quem é de Deus depende de Deus. E reconhece que é o Espírito que está aqui para ensinar. Amém? Então essa é a primeira característica do Espírito Santo como pessoa. Ele ensina. E faz nos lembrar daquilo que Jesus falou. Amém? Glória a Deus por isso. As Escrituras também mostram com clareza que ele não só ensina, mas ele também testifica. Amém? Vamos ler João 15, 26. Que diz assim: mas quando vier o Consolador, é Jesus falando, quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele é que testifica tudo sobre Jesus. Ele ensina, mostra e testifica. Note que aqui fala que ele é o Espírito da verdade. Vocês estão lembrados que Jesus uma vez falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quando ele diz o Espírito da verdade, já está praticamente dizendo: eu. O Espírito da verdade, o Espírito de Jesus. É importante que quando nós leiamos a palavra, peçamos a direção do Espírito, para que ele nos convença. O mal nosso é que nós lemos a Bíblia corrido, mas não para meditar no versículo, para ver qual a revelação que está por detrás dali. E essa é uma revelação, que Jesus diz: eu sou a verdade. E agora fala o Espírito da verdade. Não pode ter dois da verdade, pode? Não. Por que não? Porque o Espírito Santo e Jesus é a mesma pessoa. Então ele está falando dele mesmo. Amém? E testifica porque, lógico, está falando dele mesmo, não é? Outra coisa, outra característica da personalidade do Espírito Santo é que ele guia, ele dirige tudo. Romanos capítulo 8, verso 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui é algo muito sério, uma responsabilidade muito grande. Que não basta dizer eu sou crente, eu sou filho de Deus porque eu sou crente. Eu sou filho de Deus porque eu faço parte da igreja tal, tal e tal. Não, isso não quer dizer nada. Porque aqui, na Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, é que são os filhos de Deus. Porque tem muita gente que se diz crente, que se diz cristão, que está na igreja e faz tudo que manda fazer, tudo certinho, mas não são guiados pelo Espírito. Porque eles são convertidos mais à igreja do que a Cristo. Porque não ouvem a Deus. Não consultam a Deus em tudo aquilo que vai fazer. Logo, não são guiados pelo Espírito Santo, mas são guiados por si mesmos, pela sua sabedoria, por aquilo que acham, por aquilo que entendem. E não ficam na dependência do Espírito. E o ser humano age muito mal quando ele age por si mesmo, ele sempre erra. Fala de Deus, fala de Jesus, está na igreja, ora, escuta a mensagem, chora, glorifica, bate palma, sapateia, faz tudo aquilo que a igreja faz. Mas quando sai da igreja para fora, ele vive a vidinha dele mesmo, normal, como sempre. Vai fazer as coisas, não consulta a Deus, não pede orientação de Deus, não busca na Bíblia alguma coisa a respeito, não vive na presença de Deus.
Mas só que a Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Deus é aqueles que são guiados pelo Espírito. Se é guiado pelo Espírito, é filho de Deus. Se não é guiado pelo Espírito, ainda falta se converter para ser filho de Deus. Nem convertido ainda é. Duro falar isso, mas é uma realidade bíblica. Os verdadeiros são guiados pelo Espírito de Deus, porque Ele é o Espírito que guia até Deus. Amém? Outra coisa que o Espírito Santo faz, e caracteriza Ele como pessoa, é que Ele intercede por nós. Uma força não pode interceder, uma energia não pode interceder, mas uma pessoa pode. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Romanos 8, 26, diz assim: da mesma maneira, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabia que nem orar a gente sabe? A gente pensa que sabe, mas não sabe. Ora muitas vezes de maneira errada, pedindo algo que não é bom, desejando coisas que não vai se fazer bem para nós. Fazemos orações muitas vezes de maneira errada, mas esse Espírito Santo que está conosco e que nos guia, e que somos submissos a Ele, Ele intercede em nosso lugar para Deus, pedindo aquilo que realmente precisamos, que é necessário. Ele intercede, por isso Ele é intercessor, Ele é o nosso advogado. Se nós tivermos um caso assim para resolver na justiça, se você chegar lá no tribunal e começar a falar, na hora o juiz manda você calar a boca, fica quieto e senta aí. Quem tem que falar é o seu advogado. E o advogado que está por dentro do caso dele, aí ele vai explicar de maneira técnica, de maneira sábia, aquilo que está acontecendo e precisa ser resolvido. Nem o juiz aceita a nossa palavra. Eu quero dizer isso, fica quieto, senta aí, é o seu advogado que fala. Com Deus é assim também. Você pensa que você ora e Deus está escutando a sua oração certinho como você está pedindo? Não, Ele sabe que você vai pedir muita coisa que não é certo pedir, está falando de maneira errada, não sabe nem com quem está falando direito. A gente pensa que fica fazendo birrinha diante de Deus, Deus vai atender, não é assim. Por isso, peça ao Espírito Santo que interceda por você. Reconheça que sem Ele você não alcança Deus. Ele é o caminho. O Espírito Santo não é Jesus? E não foi Ele que disse, eu sou o caminho. E ninguém vai chegar até o Pai se não for por mim. Oh, meu amado, valorize o Espírito Santo. Se apegue ao Espírito Santo. Ele é tudo que nós temos nessa vida. Sem Ele nós não alcançamos a bênção. Lembre-se, é Jesus através do Espírito Santo, mas Ele é a ponte. É Ele que leva. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Quem crê assim, diga amém. Amém. Outra coisa, o Espírito Santo tem vontade. Ele tem vontade. Por isso que ele é uma pessoa. Uma força não tem vontade. Uma energia não tem vontade. Só uma pessoa pode ter vontade. E ele tem vontade também. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo
É o caso dos dons do Espírito Santo, que nós devemos buscar para o uso na igreja. É claro que cada um tem um desejo, né? Eu queria tanto ter o dom de profecia, porque é o mais bonito, é o que mais aparece, é o que mais evidencia. E até para aqueles que são fracos na fé, estão sempre procurando profetas, né, para profetizar. Se tem uma profecia no meio da igreja, todo mundo, Deus falou conosco, não sei o quê, olha a presença de Deus. E Deus já estava falando há tanto tempo na Bíblia ali, e não percebeu que Deus estava ali? Precisou um profeta falar em voz audível para que você cresça que Deus estava ali? Olha os perigos até do dom. E tem tantos dons, né? E a pessoa gosta de buscar aquele que mais evidencia. Queridos, não adianta, você pode pedir tal dom. Você pensa que o Espírito vai dar só porque você quer? A Bíblia diz claramente, os dons do Espírito é dele, não é de ninguém, é dele. E a Bíblia diz que ele reparte a cada um como ele quer. Como ele quer, não é como você quer. Até ele termina o texto de Coríntios dizendo, mas sobretudo, procurai o amor, que é o maior dom que existe. Mas isso aí parece que ninguém não está muito interessado, não. Que é o dom de profecia. Falar em línguas é um ótimo dom, porque ele edifica a gente. E é a maneira de nós falarmos a linguagem dos anjos, de conversarmos com Deus. Não é muito procurado também, não. Pode ver que hoje muito crente não fala língua, não fala em língua. Tem crente batizado com o Espírito Santo que eu nunca vi falar em língua. Porque não valoriza. A não ser aquele que, eu busco sim a respeito de língua, mas eu busco a interpretação das línguas. Porque eu queria interpretar o que o irmão está falando em língua e tal. Porque acha bonito, acha interessante. Coitado, vai pedir o resto da vida. Pensa que Deus vai dar só porque você acha bonito, porque você quer. É a vontade do Espírito Santo. Repartir como Ele quer. Esse vai ter tal dom. Aquele vou dar tal dom. É Ele. Ele é o dono dos dons. Isso prova que ele tem vontade própria. Não é você que vai convencer ele a te dar. Amém? Cada coisa que a gente aprende, né? Mas, querido, nós precisamos mais do que nunca conhecermos melhor o Espírito Santo. Que, francamente, nem todo mundo conhece ele. Fala dele. Ora no nome dele, tudo, mas não conhece ele. Não sabe como ele age. Não entende a obra dele aqui nessa terra. Nós precisamos conhecer melhor o Espírito Santo pela nossa total e contínua rendição e comunhão com ele. É só através da comunhão com ele, da unidade com ele, de se render a ele, negar-se a si mesmo e se render à vontade dele, nós possamos conhecê-lo melhor e entendermos devidamente as manifestações dele em cada coisa que ele faz. Mal conhece o que ele faz e fala dele, mas não se esforça em ter comunhão com ele. Isso é errado. E não se interessar pelo Espírito Santo é o mesmo que estivesse dizendo a Jesus: Jesus, o Senhor prometeu que viria e não nos deixaria órfãos, mas o Senhor não me deixou. A verdade é que o Senhor subiu e
mandou o Espírito Santo no seu lugar, mas eu sinto a falta do Senhor. E aí não liga para o Espírito Santo, não se esforça, só fica falando de Jesus, Jesus, e não dá mínima para o Espírito. E isso faz com que ele se entristeça, porque ele é ser humano, ele é como ser humano, ele tem sensações, ele tem emoções, ele se entristece também. E é o mesmo que está dizendo, nossa, Jesus voltou, mas eu não quero mais nada com ele. Porque eu sei que ele deixou, porque ele morreu, foi crucificado e subiu aos céus. Ele disse que mandaria o Espírito Santo, tudo, mas eu quero mesmo é Jesus. Ai, que ignorância. E age assim. E está desprezando a Jesus, sem saber, por ignorância. E sabe por que é ignorante? Porque ele não se apega em aprender quem é o Espírito Santo e qual a sua atuação aqui na terra. Como é que ele cuida do povo de Deus aqui na terra. E ele é o próprio Cristo. Imagina como Jesus deve ficar decepcionado com pessoas assim. Puxa, eu voltei e ele nem percebeu que eu voltei. Não está nem aí comigo. Eu estou aqui e não está me percebendo. Eu estou ensinando ele e não está entendendo que é eu. Eu estou revelando as coisas das Escrituras e não percebe que sou eu. Que Deus nos perdoe pela nossa ignorância, pelo nosso comodismo, pela nossa religiosidade. Queridos, ele não é um mero símbolo de energia celestial, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus no nosso meio, ele é Jesus em nosso meio, ele é o Espírito Santo. Lembre-se que eu disse na aula, antes de tudo, antes de ser formada a terra, onde era aqui, era tudo trevas e águas. A terra estava submersa lá embaixo. A Bíblia diz que ali já se manifestava o Espírito Santo, se movendo sobre as águas. A Bíblia inicia falando sobre o Espírito Santo. Desde aquela época até hoje, ele está conosco e estará até o fim. Ele nunca nos abandonou, jamais nos deixou órfãos. Somos nós que abandonamos a ele, infelizmente. Queridos, como igreja de Cristo, vamos nos esforçar em manter comunhão com o Espírito Santo, a fim de preservar os ensinos que nós estamos recebendo da parte dele. Vamos nos esforçar para dar mais valores aos princípios bíblicos, aos princípios que fundamentam a nossa igreja pentecostal, porque nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja do Espírito Santo, e não é possível que uma igreja do Espírito Santo não o conheça, e não se esforce em conhecê-lo, e não entenda que depende dele para tudo. Sem ele nós não chegaremos aos céus. Amém? Para encerrar, queridos, por que que o Espírito Santo é uma pessoa? Por quê? Ora, por tudo aquilo que nós aprendemos agora. Porque ele é alguém que pensa, é alguém que fala, é alguém que deseja, é alguém que ouve, é alguém que intercede por nós, é alguém que ordena, é alguém que vê todas as coisas, penetra todas as coisas, porque ele é aquele que consola, porque ele entristece, porque ele tem vontade própria, e porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o Deus vivo em nosso meio. Ele é o Espírito Santo. Amém? Ele é o próprio Jesus,
que está junto de nós. Jesus está aqui hoje. Por que Ele está aqui? Pelo Espírito. Porque alguém está vendo Jesus pessoalmente aqui? Eu não estou. Mas Ele está aqui. Através do Espírito Santo. Ele é o Jesus invisível. Ele é o Deus invisível. A Trindade está aqui nessa noite. Essa que é a verdade. Porque os três estão aqui. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Nunca se esqueça dessa realidade. E confirma aquilo que Jesus falou em João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verás, porque ele ia morrer. O mundo não mais o veria. Mas ele disse, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu nunca vos deixarei, mas vou ficar com vocês. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.